Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 22ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nesse evangelho de hoje, nós temos 3 aspectos que podem contribuir para a nossa vida, para a nossa compreensão da vontade de Deus em nossa vida. Primeiro, nós vimos Jesus que cura a sogra de Simão. Reparem vocês que existem muitas enfermidades na alma e algumas no corpo. E muitas das pessoas sofrem não pelas patologias físicas, mas pelas patologias da alma. Foi isso que aconteceu com a sogra de Simão. Ela não estava com febre porque ela estava sofrendo de alguma enfermidade nesse sentido físico, não. Ela estava confusa, ela estava chateada, ela estava rancorosa, ela estava magoada, porque Simão havia abandonado eles, a família, para seguir Jesus. Deixou todos por causa de Cristo. Ela, em outras palavras, estava com raiva de Jesus. E Jesus foi lá, na casa dela, para dizer para ela que para ela seria, ao invés de um infortúnio, seria uma honra, uma alegria, um membro de sua família se tornar um seguidor tão próximo de Jesus como foi Simão. Jesus demonstra para ela que o mesmo amor que ele tinha pela sua família vai continuar, ou até mais. Meus irmãos, minhas irmãs, esse amor de Jesus é que precisa ser demonstrado nas pessoas, nos cuidados. Muitos irmãos nossos não estão doentes do corpo, mas da alma, precisando compreender a beleza que é seguir Jesus. A beleza que está em ser seu discípulo fiel. Meus irmãos, minhas irmãs, a partir dessa compreensão, a sogra de Pedro, ela melhorou, porque agora ela conseguiu também se tornar uma discípula de Jesus. E por isso que o Evangelho deixa claro, e ela o serviu, não só a Jesus, mas também a Simão, ou seja, a igreja. Outro aspecto desse evangelho que chama bastante a nossa atenção são os demônios. Os demônios saíam gritando: Tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Meus irmãos, minhas irmãs, o inimigo, ele também conhece a Deus. Nós nunca podemos nos esquecer disso, que o inimigo, ele sabe quem é Deus. Então, ele vai se usar disso para poder tentar arrancar as ovelhas de Deus. Por isso que a gente não pode sair por aí seguindo qualquer um que fala bonito de Deus.
Por isso que a gente não pode sair por aí achando que só porque alguém abriu uma Bíblia e está falando de Deus e está gritando para todo mundo ouvir que Deus é isso, que Deus é aquilo. Cuidado, cuidado, porque o inimigo ele também sabe quem é Deus. E aí a gente não pode ser tão ingênuo achando que porque está falando de Deus, é isso que importa. O importante é falar de Deus. Não, o importante é seguir o Deus verdadeiro, o Deus correto. Jesus os proibia de falar porque eles não falavam do jeito certo. Eles falavam de um jeito que tornava as pessoas fanáticas, tornavam as pessoas complexadas, tornavam as pessoas medrosas de Deus. Quando você perceber que o anúncio da palavra de Deus te faz sentir medo, te faz se sentir complexado, te faz se sentir uma pessoa minimizada, te faz se sentir uma pessoa até, de certa forma, traumatizada, te faz se sentir também uma pessoa, de certa forma, culpada, que sofre com sua situação, afaste-se o quanto antes. Afaste-se o quanto antes, porque é o maligno, é o inimigo usando a palavra de Deus para te tornar uma pessoa sofredora. Deus nos quer livres. É para a liberdade que Deus nos criou. É para a salvação que Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Então, cuidado com essas pessoas. Não vão logo achando que porque fala de Deus é tudo a mesma coisa, de jeito nenhum. Lembrem-se, o maligno, o demônio, conhece Jesus. Ele sabe quem é Jesus e vai usar esse meio para tentar te desviar do caminho certo. E por fim, as pessoas tentavam segurar Jesus para poder ele não ir para as outras cidades, para poder não os deixar. Às vezes isso também acontece com a gente. Eles não queriam deixar Jesus porque eles amavam Jesus. Eles queriam Jesus para poder continuar recebendo os benefícios que Jesus trazia para eles, a cura dos doentes. Então, nós também temos que cuidar para que o nosso interesse para com Cristo não seja um interesse puramente secundário. O nosso interesse por Cristo, se não for, num primeiro momento, por amor a Ele, não serve. Jesus, Ele vai sim curar todas as nossas enfermidades, Ele vai sim nos ajudar nas nossas dificuldades, Ele é nosso amigo, Ele é nosso companheiro. Mas para tanto, uma coisa que Jesus não gosta, se assim eu me atrevo a dizer, é de ser usado por quem quer que seja. Então, por isso que Ele dizia, eu tenho que ir, eu não posso ficar aqui não, porque vocês só querem me usar, vocês só querem os meus benefícios, vocês não me querem não, vocês querem o que eu trago para vocês. Outra história semelhante aconteceu quando Ele multiplicou os pães. E Ele foi claro. Ele disse, vocês estão fazendo isso comigo porque eu multipliquei os pães. Meus irmãos, se tem uma coisa que irrita Jesus, é a pessoa usar dele. Fazer com que ele sirva apenas a eles, unicamente por interesse próprio. Então, cuidado com o seu relacionamento com Deus. Cuidado com o seu relacionamento com a pessoa de Jesus. Viva a sua fé de forma gratuita, de forma sublime, de forma bonita. Viva a sua fé embasada e assegurada no amor. E tudo o que você precisar, você vai conseguir de Jesus. Porque Jesus, Ele não resiste a um amor, porque Ele é o puro amor. Bom dia.